Olá, queridos. Essa semana nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre os fundamentos da fé, um livro maravilhoso de John MacArthur. Então, essa semana nós vamos repassar os programas há 2 meses atrás para relembrar um pouquinho do assunto que nós estávamos conversando. E semana que vem nós vamos entrar novamente, continuando a estudar esse livro, falando sobre a salvação. Então, fiquem com o programa que já passou sobre Cristo Jesus, a sua obra, a obra de Cristo Jesus. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. Que Deus te abençoe. Olá, queridos, vamos dar continuidade à nossa série Os Fundamentos da Fé e nós estamos falando sobre a obra de Cristo Jesus, o que Ele fez na cruz e qual é a nossa necessidade como seres humanos pecadores que necessitamos da sua obra. Então, nós estamos aqui, essa semana, nós estamos respondendo alguns questionamentos, alguns problemas que Romanos 3, de 10 a 12, dá para nós. Então, Romanos 3, 10 a 12 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui nós vemos alguns problemas. Não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram. Só fizeram coisas inúteis, são todos inúteis, não praticam boas obras, escravos do pecado, passivos de morte e objetos da ira de Deus. Romanos 3, 10 a 12 nos dá esses questionamentos. Nós ontem já falamos sobre não há nenhum justo e também sobre não há quem entenda. Cristo Jesus, Ele nos justifica através do seu sacrifício, e Ele mesmo, o Filho, nos dá o seu Espírito Santo, a qual abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para entender de fato o quão maravilhoso é essa mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. E hoje nós entramos no terceiro problema. Não há quem busque a Deus. O homem por si só é impossível de buscar a Deus. O homem ele não terá vontade, ele não tem desejo, ele acha isso inútil, ele não quer buscar a Deus. E qual é a resposta? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, estes que estão perdidos, que é impossível de buscar a Deus, o próprio Cristo Jesus vem até eles com o seu Espírito Santo e abre os seus olhos para que eles possam entender e buscar a mensagem de Deus. Lucas 19, 10 nos dá referência bíblica, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam perdidos. Este problema, nem eu nem você sentíamos o desejo de buscar a Deus. Em nenhum momento você por si só buscou a Deus. Mas houve a ação do Espírito Santo ali, a graça irresistível de Deus que veio sobre a sua vida, abriu seus olhos e fez você enxergar esse Deus maravilhoso que deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós. O próximo que ele fala, todos se extraviaram, todos se desviaram do caminho. Antes o homem tinha o caminho perfeito ali diante de Deus, o homem tinha livre acesso a Deus. Adão e Eva conversavam ali com Deus pessoalmente, cara a cara. Mas a partir do momento onde Adão e Eva pecou, o homem foi impossível chegar até Deus por si só. O próprio Deus teve que vir em seu Filho. Então qual é a resposta de Cristo Jesus? Qual é a solução de Cristo? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro 2,25 diz isso, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Queridos, nós éramos essas ovelhas. Nós éramos essas ovelhas perdidas, desgarradas, que não sabíamos como voltar ao nosso pastor. Mas Cristo Jesus, Ele veio nos buscar. Cristo Jesus, Ele veio nos buscar. Cristo Jesus é a solução para todo o problema do homem em relação à salvação. E o próximo problema, se fizeram inúteis, todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis.
Você já parou para pensar nisso? Diante de Deus, o homem que não tem Cristo Jesus, ele é inútil, ele não serve para nada, porque nada que o homem faz por si só pode agradar a Deus, pode chegar até Deus. Gente, isso é fantástico, porque tudo o que nós estamos fazendo, louvando e engrandecendo o nome de Cristo, louvando e engrandecendo o nome de Deus, tudo isso tem que ser feito diante do Pai por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, através do sacrifício de Jesus. Em 2 Pedro 1,8 diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É só através de Cristo Jesus que nós nos tornamos diante de Deus operantes e produtivos. Só através de Cristo nós podemos dar bons frutos. Só através de Cristo. O próximo erro, o próximo problema que nós encontramos aqui em Romanos 3, 10 a 12. Ninguém pratica boas obras. Nada que o homem faz é bom aos olhos de Deus, se não for por meio dessa lente que é o sangue de Cristo Jesus. Então a solução de Cristo foi essa: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Efésios 2,10 diz isso pra gente, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A nossa boa obra já é preparada por Deus e nós a fazemos por meio de Cristo Jesus. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós só conseguimos agradar a Deus porque Cristo Jesus morreu numa cruz por nós, abriu os nossos olhos para enxergar a Ele e chegar até Ele, e através da nossa aceitação, através da nossa entrega da nossa alma e da nossa vida para Ele, nós podemos agradar a Deus. O próximo aqui que nós encontramos é os escravos do pecado. Nós, o homem, ele é escravo do pecado. Ele é preso, ele é escravo, ele não consegue fazer nada além do pecado. Então, qual foi a solução de Cristo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ali em Romanos 8,2 diz isso, que Cristo Jesus, ele nos livrou dessa escravidão. Cristo Jesus arrebentou as correntes que nos prendiam ao pecado, e essa vida de pecado recorrente, nós não conseguíamos por nós mesmos fugir dessa vida de pecado, mas em Cristo Jesus Ele nos libertou, Ele nos deu um novo caminho para seguir, um vivo e novo caminho, que é Ele mesmo, que nos leva até Deus, livres da culpa, livres da injustiça, livres do pecado, livres dessa escravidão. O sacrifício de Cristo Jesus foi a nossa carta de alforria, a qual Deus nos libertou da escravidão do pecado. O próximo problema que o homem encontra sem Cristo é a morte, porque o pecado traz para nós a morte. A consequência do pecado é a morte eterna e a separação eterna de Deus. E a solução de Cristo está ali em João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Nós merecemos o inferno e a morte eterna, mas por meio de Cristo Jesus, da sua obra maravilhosa, nós, que estávamos destinados à morte eterna, passamos para esse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. E teremos nele a vida eterna diante do nosso grande e poderoso Deus. O último problema que nós encontramos é o objeto da ira de Deus. Nós somos objetos da ira de Deus. A ira de Deus deveria cair sobre nós. E nós encontramos a solução em Cristo Jesus. Romanos 5,9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O sangue de Cristo Jesus é o escudo que nós temos em relação à ira de Deus. A ira de Deus cai sobre a humanidade, a ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Todos estaremos sujeitos
à ira e ao sofrimento eterno, mas por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos resgata, nos salva e agora nós somos justificados por seu sangue. Então nós seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo. E isso é maravilhoso, queridos. Amanhã nós daremos continuidade ao motivo da obra de Cristo. Por que Deus salvou o homem? Qual é o motivo de tudo isso? Amanhã nós responderemos essa pergunta. Que Deus te abençoe grandemente.